Vamos ler juntos Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Deus, quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez estarmos aqui para glorificarmos, adorarmos o Teu santo nome, para aprendermos, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor abençoe essa escola dominical, abençoe cada professor, o momento da nossa aula, também esteja falando conosco neste momento, a nossa devocional. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos comemorando a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, é a data, né, que marca a nossa história, a Reforma Protestante, o dia em que Agostinho, o monge agostiniano, né, Martinho Lutero, afixou lá na porta da abadia de Westminster as 95 teses. O que eram essas 95 teses? Era um convite a um debate a respeito, principalmente, do que a igreja estava se tornando, a venda das indulgências, que quase que para tudo, né, havia uma forma de se vender os céus, um pedacinho dos céus, alguma coisa relacionada à fé, e não foi muito bem aceito, e ele assim foi excomungado da igreja pelo Papa Leão X, e assim dá início à Reforma Protestante em vários países, então, com Lutero, depois Zwinglio, Calvino, e igrejas reformadas, calvinistas, igrejas presbiterianas, foram assim crescendo. E essa data é muito importante para nós lembrarmos, porque um dos lemas da reforma é a igreja reformada sempre reformando. E nós sabemos que esta transformação, ela tem que ocorrer dia a dia. Tudo que fica parado, ele vai acumulando, né, sujeira, vai atrofiando, vai perdendo a sua forma inicial, vai ficando feio e enferrujado. E nós percebemos que constantemente, como igreja, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo. Porque é muito fácil nós nos reunirmos e de repente começarmos no lugar de adorar a Deus, apenas estar repetindo alguns ritos, algumas orações, algumas palavras, e às vezes até mesmo acostumando, né, com o próprio mundo, sem temor de Deus, sem oração, sem a vida espiritual. E portanto é importante, não só, claro, no dia 31 de outubro, mas sempre nós estamos pensando assim. Naquela época o que ocorreu foi a igreja se tornar uma religião oficial, né, com Constantino, e várias pessoas adentraram a igreja, e de qualquer forma passa-se de perseguido para uma igreja que todo mundo era crente, né? Então é uma realidade que às vezes a gente vê tão perto de nós. O momento em que a igreja era perseguida, em que ser crente era de certa forma um pouco vergonhoso, agora se fala de igreja como se todo mundo pudesse fazer parte dessa igreja, mas sem uma mudança, né, de vida, sem uma mudança de atitude e sem seguir a verdadeira palavra de Deus. E aí então a gente percebe que esses princípios da reforma, eles são sempre atuais. Aqui no nosso boletim tem 3 princípios da reforma. Primeiro, a absoluta supremacia da palavra de Deus, ou seja, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então não é o que eu penso, não é a minha interpretação, não é o que a cultura do mundo ensina, mas a palavra de Deus. E aí a gente já vai perceber que nós precisamos buscar muito essa orientação de Deus para vivermos, né, no mundo que aceita tudo, no mundo que vive de qualquer forma.
a gente colocar padrões como a palavra de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e nós vivemos então nesta loucura e devemos viver assim. Aqui também fala sobre a supremacia da graça de Cristo, ou seja, nós somos justificados pela fé somente. As obras vêm como consequência lógica desta união. A nossa salvação não tem mérito nenhum, né? Deus não nos escolheu porque nós somos bons, porque nós somos melhores do que os outros, mas essa graça de Deus veio sobre nós, e essa confiança, né? A fé é a confiança na salvação, a confiança em Deus. A fé nos faz interpretar a Bíblia como uma verdadeira palavra de Deus, e assim nós somos fortalecidos, né? Nós vivemos na verdade, nós podemos permanecer firme nessa verdade. E o último princípio aqui, o sacerdócio geral dos crentes. Nós não temos, como naquela época, né, sacerdotes que falam, que mandam, que orientam, e os outros têm que obedecer, né? Aqui está falando que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos sacerdotes, no sentido de que nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de intermediário, seja um bispo, seja um pastor, ou seja muito menos um ídolo, um santo. Nós podemos orar, podemos falar com Deus, estar assim na presença de Deus, e é uma bênção. Nós podemos pensar assim. Neste dia nós lemos Filipenses 2, 12 e 13, e ele fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Quando ele diz, tanto na minha ausência como na minha presença, ou não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, dá para que a gente entenda que a vida espiritual, o desenvolver da salvação, não é algo que tem que ser feito baseado no que os outros vão pensar, no que os outros vão ver, mas sabedores de que Deus nos vê, Deus é presente todo o tempo, e é na presença de Deus que nós desenvolvemos a salvação. Eu creio que isso é reforma, né? Desenvolver a salvação, crescer na fé, não ficar estagnado. Isso é buscar aplicar a reforma no nosso coração. E aqui diz, Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Deus é quem efetua em vós. Deus é quem transforma o nosso coração. Portanto, sempre há essa dupla ligação, né? Aquilo que nós devemos fazer, mas ao mesmo tempo sabemos que somos devedores, que somos dependentes de Deus, porque é Ele quem executa em nós. Então nós precisamos orar a Deus. A reforma ela vem de um reavivamento espiritual. É isso que nós precisamos pedir para as nossas vidas, que Ele venha reavivar, que Ele venha colocar no nosso coração um coração disposto a obedecer, a cumprir a palavra, e assim essa força que vem de Deus nos faz caminhar mais perto de Deus, nos faz estar mais perto da palavra de Deus, porque não adianta conhecer a palavra, né, sem praticar. Nos faz buscar essa proximidade pela fé em Deus dia após dia, e assim estar perto, né, da presença, perto de Deus dia a dia. Então que Deus esteja abençoando, que nós possamos continuar orando pela igreja no mundo, para que essa igreja seja cada vez mais firmada nesses princípios, né? Na palavra, na graça, nessa ligação direta que nós temos com Deus, e que Deus esteja abençoando a igreja para que nós possamos estar mais preocupados com o Evangelho, com a graça, do que com outras coisas. Repare que um grande problema que afastou a igreja, nós falamos aqui das indulgências, né? Foi a questão do dinheiro, o dinheiro mal empregado, as igrejas se enriquecendo, as pessoas tentando comercializar a fé. E aí os dois lados estão errados, né? Aquele que vende e aquele que compra. Então nós não podemos admitir isso, aceitar isso. E é o que a gente vê tanto no nosso país, né? Pessoas oferecendo aí a fé, pessoas que chegam a ponto, né, de dizer que
o mais importante é o seu dinheiro, né? Um dia eu vi um vídeo lá de uma igreja, estava batendo palma para o pastor, falou: não bata palma para mim não. Eu achei até que ia ser uma coisa boa que ia sair. Não, é melhor você, no lugar de bater palma, dar dinheiro. Eu falei: gente, será que eu estou ouvindo isso, né? Dá dinheiro. Aí fala que é para a obra de Deus, e a gente sabe que não é a obra de Deus nada, né? Então a gente precisa orar pelo nosso país, que cada vez mais igrejas gigantescas que viram grandes empresas estão aparecendo, e pessoas que assim comercializam a fé, e a gente percebe: precisamos de um reavivamento espiritual, de uma reforma espiritual. Nós não precisamos ser mais modernos, nós não precisamos ter igrejas mais aparelhadas, que competem com os grandes shows e teatros do mundo. Nós precisamos de crentes fiéis à palavra de Deus, precisamos de servir mais a Deus e o Evangelho do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui, lembrando, ó Pai, da reforma protestante, lembrando, ó Deus, o momento em que o Senhor abençoou irmãos para que a igreja pudesse novamente respirar, novamente andar nos seus caminhos. Sabemos que na história, ó Deus, desde Gênesis, nós encontramos momentos em que o povo vai se afastando, o coração vai se deteriorando, e em um momento o Senhor levanta, seja um homem, seja uma igreja, para abençoar, ó Deus, para que venha a pregar com intrepidez a verdade, ó Deus, e que o Senhor Deus esteja fazendo assim cada dia, abençoando cada um de nós, para que nós não sejamos acomodados, mas que no lugar da acomodação nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Obrigado, ó Pai, por este momento, por essa meditação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.